Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do 31 de maio ao 13 de junho. Queridos, como vocês estão? Vocês estão conseguindo aproveitar a nanopausa de maio? Olha só, junho também vai ter o seu momento, assim. A gente tá, assim, acho que talvez seja o único respiro do ano, então eu espero que vocês estejam conseguindo aproveitar. Lembrando, né, que é um respiro, assim, select, né, não é assim, aquela coisa, né, de total paz mundial, mas estamos aí num período um pouco mais tranquilo, dentro de todas as mudanças que ainda estão por vir, que tem muita coisa ainda por vir em 2026. Então, realmente espero que vocês tenham boas notícias para me contar, me contem aqui embaixo o que vocês estão vivendo. Vou mostrar para vocês o panorama da quinzena de 31 de maio a 13 de junho. Então fica aí comigo, primeiro vamos ver o que tá rolando, que tem uma coisa interessante pra gente analisar. Eu gosto de pegar esses períodos que a gente não tem muito turbilhão, para conseguir fazer uma análise mais minuciosa do momento atual, e é isso que eu trouxe aqui para vocês conseguirem organizar, orquestrar a vida aí nesse mês de maio, fim de maio e junho, né? Então vamos lá. Primeira coisa, no dia 31, a gente vai ter a lua cheia em Sagitário. No dia 1º, Mercúrio entra em Câncer, coisas que eu não costumo falar aqui, né? Mercúrio, Vênus e tal, mas quando eles estão fazendo coisas um pouco mais relevantes, eu trago aqui, né? Então, o Mercúrio ele vai entrar em Câncer e lá ele vai ficar até 9 de agosto. É bastante tempo. Por quê? Porque ele vai retrogradar. No dia 9, Vênus vai fazer conjunção com Júpiter nos 25 graus. No dia 12, Mercúrio entra em sombra. Vai retrogradar do dia, não tá dentro do nosso clima, mas eu já trouxe para vocês prepararem, né, a agenda aí do que vocês vão aprontar. Do dia 29 de junho a 23 de julho, ele vai estar em retrogradação, tá? De 26 a 16 graus de Câncer. A gente vai falar sobre isso aqui hoje já para vocês se organizarem. No dia 13, Vênus entra em Leão e acredito que é isso, tá? Então vamos dar uma olhadinha no nosso cenário atual, né? O que a gente tem no momento rolando. A gente teve uma lua nova em Touro, e eu avisei para vocês que o setor Touro ficaria bastante ativado, né? Porque teve uma super lua nova ali com um monte de gente, e Marte aqui está nesse setor. Então, vocês provavelmente estão trabalhando o que surgiu ali no dia, acho que foi 16, né, da lua nova. Então, vamos ver, né, o que surgiu do setor touro de vocês. Tiffany, eu não sei o que é um setor touro, do que você está falando. Tem um link aqui na descrição do vídeo que tá para vocês aprenderem a fazer as casas astrológicas. Eu explico todas as casas para vocês poderem trabalhar aqui comigo, né, com as luas, porque é essencial para a organização diária e do nosso ano, né, mesmo para que é uma astrologia acessível. Tem outras milhões de coisas que a gente vai vivendo ao longo do ano, né? A gente tem trânsitos astrológicos mais profundos, a gente tem progressões, revolução solar, tem um monte de coisa que a gente olha normalmente para fazer uma previsão. Mas só tem isso daqui já, nossa, já resolve muito a vida, tá? Então, o setor touro está sendo bastante ativado. Vamos supor, se a pessoa aí tem o ascendente gêmeos, fim de touro, essa pessoa teve a lua nova na casa 12 e agora Marte está na casa 12. Então é um período mais introspectivo, reflexivo e até meio agitado do subconsciente. Então você que tem ascendente em Gêmeos tem ainda uns 30 dias aí de um período mais de bastidores irritadiço. Tenham paciência, tá? Então é um exemplo do que significa esse setor aí, né? E a presença de Marte. Mas se você tiver Touro na casa 10, né? Você tá trabalhando pra caramba, né? Colocando teus projetos para funcionar. Então tem bastante tempo ainda dessa energia, aproveitem isso. Legal, então era daqui que a gente veio. Mas no dia 31 de maio, agora, né? 5h45 da manhã, é domingo, né? Isso, no domingo a gente vai ter uma lua cheia. Então, obviamente já estamos, né, na agitação dessa lua cheia. Essa lua cheia vai acontecer nos quase 10 graus aqui de Sagitário. Então, vocês agora vão lá no mapa, já viram o touro, vão lá para o setor Sagitário. O que tá rolando nesse setor para vocês, né? Então, por exemplo, para essa pessoa aqui seria a casa 7. Então, na quinzena, né? Porque a lua cheia, a lua nova, elas vão ter uma reverberação de 15 dias, gente. Não é no dia, né? Pelo amor de Deus. Não é assim, tá?
São processos, né? Na verdade, quando eu gosto de trabalhar com a ideia das luas, a lua é anual para mim, né? Então a gente vai ter uma lua nova em Sagitário, por exemplo, no ano, né? Que é entre novembro e dezembro, quando o pessoal do Sagitário estiver fazendo aniversário, sempre a gente vai ter a lua nova. Ah, nossa, até iluminou aqui, gente. Não sei se vocês repararam aí. Tava sol, de repente fez tudo nublado, uma merda. Desculpa. É que eu tô com isso acumulado, gente. Desde janeiro, onde eu moro, tá fazendo muita chuva. Agradecemos a Deus a chuva, sim, já agradeci, mas agora já cansei também, tá? E aí não é normal, né? Abril, maio, ter tanta chuva e tal. Normalmente é um tempo seco, tem céu azul maravilhoso, que eu amo o outono. É a minha estação favorita é o outono. E aí, esse ano não, esse ano tá tipo tudo nublado, nublado, nublado. Parece que eu tô morando na Irlanda de novo. Morei naquele lugar 3 anos, quase morri de depressão. Foi lindo, foi incrível, eu amei, mas meu Deus, eu tenho uma dificuldade com o céu nublado, assim, é uma coisa que me deixa um pouco. Ai, um pouco pra baixo. Não sou só eu sei. Enfim, então deu uma iluminada quando eu falei de Sagitário. Então, quando o pessoal de Sagitário tá fazendo aniversário, a gente tem uma lua nova em Sagitário, que foi ano passado, entre novembro e dezembro, já não lembro mais. Então a lunação, né, ela vai durar um ano, porque até vir uma nova lua em Sagitário, lua nova, vai demorar um ano, que é quando o Sol estiver passando em Sagitário. Então eu gosto de pensar, né, que a lua nova ela tem essa duração de um ano. E aí no meio do caminho, que é quando o pessoal de Gêmeos estiver fazendo aniversário, a gente tem a lua cheia no Sagitário, tá? Que é quando o Sol tá aqui e aí a Lua vem para cá. Então, 6 meses depois de uma Lua nova, sempre vem a Lua cheia. E aí é o período onde aquela semente que foi plantada lá em novembro, dezembro, vem ao ápice, a culminação com uma Lua cheia que é iluminada que ilumina esse setor do nosso mapa astral. Tá? E aí, daqui 6 meses, isso vai ter chegado ao fim, a gente tem uma lua nova de novo, entre novembro e dezembro, em Sagitário. Então, se você é uma pessoa que é muito conectada a isso, tem uma agendinha, anota as coisas, isso vai trazendo muita clareza, porque você vai lá, tá, lua nova rolou aqui, o que eu tava vivendo? Aí a pessoa anota o que rolou naqueles 15 dias pertinentes ao setor do mapa astral, tá bom? A gente tem que ter esse afunilamento, não é tipo o que aconteceu em geral. Porque tem milhões de coisas no nosso mapa astral ocorrendo simultaneamente. A gente tem que, né, dar esse micro, né? Então, assim, se é a casa 7, o que surgiu de relacionamentos nesses 15 dias dessa lua cheia? Aí você anota, né? Aí na lua nova, o que surgiu? Aí você vai fazendo esse tipo de anotação, que é o que eu faço no meu manual, né? Que eu mostro, eu ensino as pessoas a fazer isso, a ter esse tipo de rastreamento da vida, porque a gente vai aprendendo muito sobre si mesmo, não é questão de ficar controlando. E não é questão também de ficar prevendo, ai, vai vir o amor da minha vida ali. Não é isso. É a questão do autoconhecimento, né? Que questões que surgiram quando bateu na minha casa 7? Ah, sempre tem questões de relacionamento. Aí surgiu aquela pessoa X que eu achei que fosse o príncipe da minha vida e de repente não era. Aí você começa a se observar, né? Aquele autoconhecimento. Pera, existem padrões aqui, né? Então, a astrologia ela é uma ferramenta fantástica para autoconhecimento. Enfim, então essa lua cheia em Sagitário, no setorzinho que você tem lá, 9 graus de Sagitário, é uma lua cheia bastante agitada, porque ela vai acontecer em oposição para Urano, né? O Sol passou em Urano, Urano acabou de entrar em Gêmeos, ali no 25 de abril. Então a gente está tendo essa nova energia no céu. E aí, essa lua cheia, Gêmeos e Sagitário já é um eixo, em geral, né? Uma energia agitada, porque são signos de ar e fogo mutáveis. E esse ano, a grande energia que a gente está tendo, né, no céu, é a energia de ar e fogo. Então, tudo que tocar ar e fogo ao longo do ano vai ser, assim, intenso, né, forte, movimentado. Então, essa lua cheia é aquela lua cheia onde aparece aquela mensagem inesperada, aquele evento que alguém te chama para ir. Claro, aí depende do mapa, né? Se a lua cheia cai na casa 10, vai ter a ver com carreira. Se é na casa 2, tem a ver com dinheiro. Na casa 4, tem a ver com família. Então, vai ser agitado nesse setor relevante né, onde vocês têm Gêmeos e Sagitário, mas com Urano ali, trazendo as novidades que Urano está querendo trazer para nossa vida, né? Então, olha para esse eixo, porque a próxima lua nova é em Gêmeos, tá? Então, por exemplo, se fosse esse mapa aqui,
A lua cheia está acontecendo aqui, mas a lua nova vai acontecer em Gêmeos, então é esse setor que está sendo iluminado nesse momento, né? E lembrando que, lógico, né, Marte vai chegar em Gêmeos no mês que vem. Então, é um setor que já está sendo chamado para ser vivido, tá? O legal dessa lua cheia também é que ela, como eu falei, ela ativa a configuração do ano. A configuração do ano é os planetas em ar e fogo. Então, nós temos Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário, Saturno e Netuno em Áries, tá? E logo, logo, Júpiter vai entrar em Leão, que é o Júlio, né? O Júlio, gente, é uma coisa louca, assim, esquenta esse negócio, assim. Nossa Senhora. Então, essa configuração dessa lua cheia como um todo, ela é uma configuração de coisas novas, de futuro, do que a gente ainda está por experienciar, né? Porque as sinapses todas estão mudando. Eu não sei se vocês estão percebendo, aí eu preciso que vocês me contem aqui embaixo se vocês estão percebendo. Claro, é porque assim, eu sou tendenciosa, né? Eu tenho. Como é que eu posso explicar isso? Eu tenho meu mapa astral individual, lógico, né? Que eu sou uma pessoa física também. Aqui eu tô pessoa jurídica, mas eu sou pessoa física, ser humano. Então, o meu mapa, ele tá bem interessante, assim, né? Tá bem legal, assim, né? Tem coisas, assim, legais rolando. Tô gostando. E tem a energia coletiva. Aí, cada um, por exemplo, por isso que não tem como falar assim, a pandemia foi ruim. Claro que foi, coletivamente foi péssima, né? Muita gente morreu, tudo. Mas tem pessoas que o mapa delas estava muito bom. Então, ela podia estar sofrendo pelo coletivo, porque não tem como você não estar vivendo aquilo do coletivo, né? Mas, ao mesmo tempo, de repente, a pessoa estava com alguém que ela estava começando um namoro, de repente o trabalho dela começou a ir melhor, né? Porque a pandemia pode ter impulsionado o tipo de business que a pessoa faz, enfim. Então, é muito relativo, a gente tem que saber separar, né? O coletivo do individual. Porque às vezes a gente fica achando que o mundo todo tá assim horrível, mas na verdade é só o nosso mapa mesmo que tá cagado. E às vezes é o contrário, né? Então é legal assim saber separar essas coisas e, claro, daí tem que ir estudando e aprendendo, né? Enfim, então essa configuração ela pega, né? Ela ativa esse coletivo, e aí esse é o ponto que eu queria perguntar para vocês. Eu tô sentindo energia muito diferente, assim, né? Mas claro, o meu mapa astral também tá super mexido de forma diferente. Mas não sei, essa entrada de Urano em Gêmeos, junto com esse fazendo um trígono para esse Plutão em Aquário, parece que as coisas estão mais diferentes. Vamos deixar por enquanto assim, diferentes? Enfim, eu tô super empolgada que eu tô fazendo. Ó, eu tô fazendo meu curso de astrologia, finalmente voltei ele. Quem sabe, né, 2021 eu comecei, daí voltei em 23, aí aconteceu minha vida inteira, deu pau, vocês sabem muito bem. Daí tudo isso, e aí voltei agora, e assim, tô loucamente nisso. Já tenho mais próximos, tenho 2 ideias de 2 próximos cursos que eu já quero fazer, que eu nem acabei esse, que ainda só vai acabar provavelmente no fim do ano. Aí tô refazendo meu site, tô refazendo um monte de coisa, tô super afim, né, de tocar coisas diferentes, né, vivendo outras coisas, assim. E, em geral, me sentindo bem, assim. Então, vocês estão comigo quando eu tô sofrendo, então eu quero compartilhar também quando eu tô melhor, né, quando eu tô vivendo coisas legais também, que vocês estejam juntos, né, na saúde e na doença aqui, né, gente? É isso daí. Vocês sabem que eu tô aqui firme e forte, hein? Desde 2000. Eu acho que eu comecei o canal ou foi em 17 ou foi em 18, né? Por aí, assim, que eu comecei a entrar na internet. Tô na internet, maletou, né? Tô tentando reorganizar aí. Devo começar a voltar com todas essas coisas começarem a aparecer mais. Eu tô programando, assim, pra lua cheia em Aquário, tá? Que é final de julho e começo de agosto, quando eu começo a mudar as coisas mais por aqui, tá? Nesse momento, tô organizando tudo aqui nos bastidores. E vocês? Quero saber o que vocês estão vivendo também. E essa lua cheia ativa, né? Esses setores aí que organiza todo mundo, né? Ó, fica o Aquário, conecta com o Sagitário, que é ar e fogo, que conecta com esse ar aqui, que conecta com esse fogo aqui, e isso faz uma conexão com as nossas casas astrológicas que estão sendo ativadas, tá? Então, é uma lua cheia agitada, intensa, um pouco disruptiva, assim, com Urano, mas gente, eu gosto do Urano, eu sou tendenciosa, eu gosto, eu acho que ele traz coisa nova, ele inova, ele traz o que, né, assim, ele é sofrido para quem está apegado a uma estrutura de forma muito rígida, tá? Quando a gente está muito apegado a uma estrutura, o Urano ele vai ser mais doloroso na nossa vida. Agora, quando a gente já entende a dinâmica do novo que está vindo entrar, que pode envolver também sofrimento, lógico,
mas aí ele é menos danoso, porque o Urano ele quer trazer o novo. Tipo assim, ó, isso aqui venceu, agora precisa vir de novo. Então ele vem e corta, tá? É a função de Urano, né? Então eu gosto assim dessa configuração que está. E claro, né, gente, coletivamente o negócio só vai avançar em termos tecnológicos, é impressionante. Daí vamos falar sobre uma outra coisa, né? Saturno e Netuno, lembra, entraram em Áries e vão ficar em Áries agora, né, bastante tempo. O Saturno até 2028, abril ali mais ou menos. Netuno ainda tem mais de 10 anos nesse lugar, são uns 12, 13 anos. Enfim, então é importante também que a gente se trabalhe psicologicamente para entender que essas temáticas bélicas, elas vieram para ficar por um tempo, tá? Então, vai afetar a gente, lógico, sempre, de forma direta e indireta, mas ela não tem muito para onde ir, tá? Não tem muito como pensar assim, vamos agora viver uma fase onde não vamos falar mais disso, e vai estar sendo difícil, porque é uma temática que veio para ser, enfim, infelizmente, né? Quem que quer, né? Mas todo signo tem a sua luz e a sua sombra, né? Então não tem muito jeito também, sei lá, peixes, né? Peixes, uma das coisas negativas que surgiu, que se agravou, né? Porque sempre existiu, mas que se agravou com a presença de Netuno em peixes, entre as teorias de conspiração, né? Que é uma coisa que Peixes trouxe de forma muito forte, assim, o Peixes ele tingiu a realidade, né? Ele deixou tudo o que é real e o que não é real. Aí a teoria de conspiração, tudo uma grande teoria da conspiração hoje em dia, né? E antigamente não era assim. Eu lembro quando eu era novinha, uns 17, eu adorava uma teoria da conspiração, porque quase ninguém falava sobre isso, né? Aí hoje eu detesto teoria da conspiração. Ai, meu Deus do céu. Mas o que não era isso que eu ia falar. O Netuno em Peixes evidenciou, exacerbou vício de droga, assim, a epidemia dos usos de drogas, por exemplo, ficou muito pior, né? Tanto que lá nos Estados Unidos o negócio é gravíssimo, né? Não conheço os Estados Unidos, nunca fui. Acredito que nunca irei, tudo der certo. Mas a gente vê aí nas internets, nas coisas. Já vi até um documentário que tem no Netflix que é sobre esses vícios, opioides, né? Os problemas com os opioides que eles têm lá. Então, porque o Netuno, ele, no seu lado sombra, né? No seu lado ruim, ele chama para os vícios, né? Para o escapismo e tal. Então, todo signo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Não tem como virar e falar assim, não existe isso de lado ruim. Claro que tem, gente. Tem. O Áries é guerra, é conflito, ele é o deus da guerra, gente, né? O Marte é deus da guerra e Áries é o lugar de Marte, né? Então, não tem como falar assim que não tem. Claro que tem. Tanto tem que tá aí, né? A gente tá vivendo isso exatamente agora. E esse bafafá lá do Irã veio para ficar, né? Vocês perceberam que o negócio veio para ficar. Não, o negócio não avançou, né? Nem terminou, nem começou de vez, ficou tudo encebado, que nem Netuno. Então, esse setor do mapa de vocês, Áries, agora está instalado. Então, quem é espertinho já foi lá em Áries e observou que tá tudo acontecendo aí. Tanto que, graças ao senhor Saturno, que todo mundo fala mal de Saturno, e eu gosto de Saturno. Mais ou menos, ele enche o saco também, mas assim, tem meus momentos. Mas ele tá na minha casa 3, por exemplo, que é a casa do intelecto. Nunca consegui focar tanto na minha vida sem o Saturno lá, não conseguiria fazer o que eu tô fazendo hoje, que é uma capacidade de organizar dados e informação de uma forma que eu nunca fiz na minha vida. Então, é isso. Casa 3, para mim, que tem ascendente em Aquário. Se você tiver Áries na casa 7, você tá reestruturando os relacionamentos. Se você tiver ele na casa 4, tá estruturando lar e família, e casa, enfim. Então, para cada pessoa é de uma forma, tá? Legal. Então, nós temos Áries rolando, temos Marte em Touro, cada setorzinho está sendo ativado, né? Temos uma ativação de Sagitário. E aí, a gente tem o... Cadê ele? Cadê? Como que eu não tô enxergando? Aqui, né? A entrada de Mercúrio em Câncer. Por que eu falei sobre isso, né? E Vênus em Câncer e conjunção com Júpiter em Câncer. Então, é outro setor que também tem coisa acontecendo no nosso mapa. Olha só. Dia 1º de junho, Mercúrio entra em Câncer e vai ficar lá até 9 de agosto. Até aí, não significaria nada no nosso dia a dia. Mas vai haver uma conjunção de Vênus com Júpiter, nos 25 graus. Daí Mercúrio entra em sombra, que sombra é o setor onde ele vai retrogradar. Então ele vai passar dos 16 aos 26 a partir do dia 12. Daí quando for dia 29 ele começa a retrogradar, andar para trás, até dia 23 de julho ele vai até 16 graus, daí ele começa a andar para frente e termina todo esse processo, não sei quando porque não anotei aqui. Tá,
que isso significa, gente? Por que eu trouxe isso? Porque aí tem um raciocínio muito legal. Aí você vê como dessa forma, sabendo as casas astrológicas, vocês conseguem organizar a vida de vocês. Como vocês vivem sem isso, meu Deus. Vocês sabem que é engraçado? Que é assim, né? Eu estudo para o manual o ano inteiro, assim, eu revejo cada dia do ano 300 vezes, que eu sou muito obsessiva, né? Se vocês não veem aqui, mas eu sou uma pessoa extremamente obsessiva, absurdamente, assim, tipo FBI, assim, dói. É um obsessivo que dói, que machuca a mim mesma. É que eu sou muito, tipo, do foco ali, do negócio, né, desmiuçar. Então, assim, quando eu vou fazer o manual, eu estudo o ano de trás para frente, de ponta cabeça, 7.000 vezes. Eu revejo tudo que eu fiz 20.000 vezes. É absurdo, assim, mas é coisa minha, isso é coisa de doença minha mesma, dos meus escorpiões no mar. E aí, quando eu tô gravando o clima, quando eu vou fazer o clima, daí eu pego meus dados e informações, mas aí quando é o clima, diferente do manual, né, que eu faço antes, o legal do clima, e por isso que eu não gosto de deixar gravado, eu gosto de fazer bem perto da data, porque eu consigo daí já começar a fazer a sinapse, porque agora eu tô vivendo o momento, e aí a sinapse vem de outra forma, já da encarnada, né, da coisa acontecendo. E daí, quando eu tô estruturando, eu tenho vários outros insights muito legais, né, que vão surgindo. E o que é muito legal do momento atual para vocês programarem e refletirem, principalmente para quem gosta bastante de fazer anotações e fazer o FBI da vida, né? Júpiter entrou em Câncer, gente, em junho do ano passado. E Júpiter é expansão. Júpiter não é Papai Noel da astrologia. Júpiter é expansão. Então, para algumas pessoas, essa expansão é boa, para outras pessoas, não é. Isso é muito relativo, tá? E muito relativo também em que área da vida que ele está passando. Então, o setor Câncer, para vocês, ele vem sendo expandido desde junho de 2025 até 30 de junho de 2026, quando ele vai entrar em Leão. Então, o Júpiter retrogradou, começou a andar para frente e agora ele está indo com tudo, ó. Tem aí mais 30 dias dele, né? No signo de Câncer. Então, eu quero que vocês reflitam. O que eu tenho no setor Câncer, né? Se fosse ascendente em Gêmeos, é a casa 2, que é a casa das finanças. Quem tem ascendente em Gêmeos, dinheiro pelo menos não faltou esse último ano, tá? Quer dizer que você foi rico, ficou rico? Não necessariamente, aí depende. Esse é o mapa do Bill Gates, com certeza ele ficou com muito mais dinheiro, porque o Bill Gates tem o karma de questões financeiras nessa encarnação. Agora, se isso aqui é um mapa de um mendigo, o mendigo ficou rico? Não, provavelmente o mendigo ganhou o quê? Mais esmolas nesse ano. Dinheiro não faltou. E é isso que vocês precisam virar essa chave na cabeça de vocês, que existe uma matriz encarnatória que se chama mapa astral, que é inexorável. Coisas que nós ocidentais temos muita dificuldade de aceitar, de que existe uma matriz que não muda, que é destino, né? Esse destino ele vai sofrendo alterações ao longo da vida, mas existe ali aquela matriz. Tanto que não tem gente que ganha na Mega Sena, fica milionário e perde tudo de novo, né? Vem um golpe de sorte, mas a pessoa depois volta e estabiliza, né? Pro karma basal, assim. Claro que tem várias exceções, né? Mas, em geral, eu quero que vocês lembrem disso, tá? De que os padrões, eles estão ali meio, né, estruturados. Então, o Júpiter tá terminando esse processo. Então, eu quero que vocês façam essa reflexão do último ano, como que foi a expansão do Júpiter em Câncer. Eu consigo falar um monte de coisa, porque Júpiter na minha casa 6, gente, eu que, né, total, assim, negação para esportes e coisas do tipo, odeio. Sou uma pessoa intelectual. Comecei a fazer academia e tô gostando. Insuportáveis. Enfim, então, se isso é só Júpiter pra fazer um negócio desse, né? Melhorou minha saúde em vários sentidos. Foi maravilhoso. Quando ele entrou, eu tava com um monte de problema no estômago, consegui resolver todos, graças a Deus. Foi ótimo. As ferramentas aparecem, parece assim, né? Então, eu tô muito grata a essa presença de Júpiter em Câncer. Foi muito, muito feliz pra mim. E aí, o encontro dele com Vênus, ao contrário, Vênus que vai encontrar Júpiter, é um período aí de uns 3, 4 dias bem auspicioso, tá? É auspicioso pra quê? É um dia de sorte em geral, não gosto muito disso, parece muito simpatia, não, o horoscopozinho de jornal, né? Um dia de sorte para touro, tipo assim, detesto. Ó, mas, o que é interessante? Claro,
Você vai olhar no setor câncer que você tem, principalmente se você tiver alguma coisa nos 23, 24, 25 graus em câncer ali, aí sim é um dia mais premiadinho para você, um dia mais gostoso, mais harmonioso, do período ali, ó, 9 de junho, então 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois, assim, já dá para começar a sentir isso para quem tem coisas ali, mas em geral o setor câncer, né, ele é um setor que está sendo terminado, então as últimas bênçãos estão chegando ali. Daí, gente, o que é interessante, para que serve um dia desse, tá? Para quem gosta de ritualística, para quem gosta, né, de fazer coisas assim, é bem legal. É um dia muito bom para vocês conectarem num lado mais profundo com o setor câncer de vocês. Então, sei lá, tá na casa 10, olha, assim, uma finalização da questão profissional ali de forma positiva, uma amarradura, uma finalização, assim, de positiva desse lugar. Então, um bom dia para fazer intenções, para fazer rituais, assim, de conectar com positividade, principalmente no setor onde você tem esse câncer, né? Agora, se você não sabe onde tem câncer, ou em geral, é um dia muito auspicioso para ritualísticas de amor, de coisas assim gostosas, porque são os dois benéficos, né? Na astrologia, Vênus é o prazer e Júpiter é a expansão. Então, é realmente um dia bacana para fazer rituais, assim, é a astrologia eletiva, né, que a gente chama, é aquilo que você pensa assim, por exemplo, a casar tá ótimo, agora que dia, que hora vai casar, não posso te dizer, também não sou muito fã, tenho preguiça, não é porque eu tenho nada contra, mas não é o tipo de astrologia que eu vou praticar, tem vários tipos de astrologia, assim como o médico tem vários tipos de medicina, ele vai escolher as técnicas que ele gosta, é a mesma coisa a astrologia, tá, gente? Não vou desfazer de uma técnica, simplesmente é uma técnica que eu não tô, que não é da minha vibe. Mas é bacana, tá? É um dia legal para conectar com isso, para fazer intenção, para escrever uma carta pro Papai do Céu, se você tá querendo arrumar um amor. Escreve tem o pessoal que faz, né? A cartinha de como você gostaria que a pessoa fosse e tudo mais. É um bom dia para fazer uns negócios desses, tá? Se vocês gostam. Quem gosta, quem tá afim, para conectar com coisas positivas e principalmente afetivas, tá? Ainda mais em câncer, né, gente? Que é o signo de vínculo, das emoções. Então, um bom dia para olhar para isso, tá? Mas voltando ao Mercúrio, e aí, por que eu trouxe Mercúrio retrógrado já, né? Que eu já quero que vocês façam esse raciocínio. Ao mesmo tempo que a gente tem a Vênus ali, né, coroando essa energia positiva da finalização de Júpiter em Câncer, a entrada de Mercúrio em Câncer e a retrogradação vai acontecer no setor 16 a 25, 26 aqui, é o setor onde o próprio Júpiter retrogradou ano passado, né, do ano passado para cá. Então, é um setor que já ficou marcado e como o Mercúrio, ele é o mensageiro inferior, então a gente tem os planetões lá que dão as regras, né? Que estabelecem como a vida é. O Mercúrio é tipo o office boy, na real é essa. Então, o fato de Júpiter estar terminando esse setor, ter trazido coisas boas aí, a retrogradação de Mercúrio fala, legal, agora vamos finalizar, vamos implementar tudo que precisa ser implementado aqui nesse setor, vamos, né, finalizar tudo. Então, a retrogradação é como se fosse uma oportunidade de pegar tudo que foi, né, feito nesse último ano e organizar para ir finalizando, tá? Aí a gente vai ter uma lua nova em Câncer no dia 14 de julho, aí esse lugar já vai estar praticamente ficando desabitado, tá? Depois vem Marte, mas vai demorar um pouquinho ainda, mas aí esse lugar vai começando a ficar desabitado. Então, eu quero que vocês conectem, né, com esse setor, tudo que representou e o que falta ainda organizar. Então, é como se tivesse, né, vocês mudaram, tá todo mundo tudo na casa, agora falta, né, dar os retoques, dar aquela arrumada, sabe aquelas últimas caixas da mudança? Vocês sabem. Aquelas últimas caixas que ficam lá e você fala assim, ai, que preguiça daquelas caixas que são as coisinhas chatas, as coisinhas. É tipo a hora de olhar para essas caixinhas finais para ir terminando esse setor, tá? Então, aproveitem. E lembrando, lógico, por que eu falo, eu gosto muito de Mercúrio retrógrado, tá? É porque meu ascendente é aquário e eu sou do contra? É, também. Mas é porque é uma oportunidade. Toda retrogradação não é uma coisa ruim, é uma oportunidade. É que como a gente vive numa sociedade que só sabe ir para frente, a gente vive numa sociedade yang, capitalista, masculina, né, solar. Então, que é uma sociedade que só vê o lado bom quando as coisas estão indo para frente. Sociedade feliz, positiva e, né, quando as coisas estão bem. A celebridade tem que estar bem o tempo todo. Então, é uma sociedade que tem esse distúrbio.
que não tá conectada com a realidade. É uma sociedade do verão eterno, né? E na vida, não, né, gente? Na vida a gente tem inverno, a gente tem depressão, a gente tem tristeza, a gente tem lutos, a gente tem períodos de introspecção e períodos em sono, né? Tanto que dormir não pode. Ah, não pode dormir muito, tô perdendo a vida e tal, nada a ver, né? Então é isso, assim, como existe esse distúrbio na nossa sociedade, imagina você ser uma celebridade que você nunca pode estar triste. Que merda que deve ser, gente. Pensa nisso, né? Você nunca pode, tipo, você tem que estar sempre bem, sempre ótima, sempre feliz, sempre. Nossa, deve ser insuportável. Então, por que eu tô falando isso? Porque numa sociedade dessa que a gente tem, né, onde ficar na bad é algo que, nossa, não, você não pode ficar mal, toma um remédio, fica bem, fica bem, fica bem, né, e não permite, né, o descanso, a introspecção, o nosso lado yin, feminino, passivo a ser vivido, né, então a gente fica dessa questão, assim, se a gente tá mal é como se, num período meio triste, é como se tivesse errado, não tá errado, faz parte da vida ter, né, isso. Então Mercúrio retrógrado é visto como algo ruim, né? Por quê? Porque o Mercúrio retrógrado não faz as coisas avançarem que tem a ver com informação, dados, né? Mensagens, viagens. Então, como aquilo fica meio torto, aí é visto como ruim, mas não é ruim. Mercúrio retrógrado é o melhor período para aparar arestas, arrumar a casa, né? A casa metafórica. Então, é o melhor momento que a gente vai ter para finalizar o setor câncer. Lembrando também que essa retrogradação, querendo ou não, foi onde a gente teve Saturno na época, estava aqui no finalzinho de Peixes, em trígono para o Júpiter também, que estava nesse período aqui no fim de Peixes, conectando essas duas casas, né? Que tem uma conexão positiva no nosso mapa, tá? Então, realmente, observem com muito carinho e usem essa retrogradação de forma positiva. Não para tocar para frente projetos, mas para resgatar coisas que ainda não conseguiram ser finalizadas, que precisam agora, né, vir ser lapidadas para seguirem em frente, tá? Então aproveitem a retrogradação de Mercúrio, que vai ser muito proveitosa. Quem souber aproveitar no setor câncer, tá? E o que é legal, duas últimas coisas, que tá ficando muito longo. O que é legal da retrogradação de Mercúrio em 2026, a primeira foi em Peixes, e aí estava super conectada. Eu falei bastante sobre isso, que ela estava conectada, né? Entre Júpiter em Câncer e Saturno em Peixes. Aí ela estava finalizando esses processos. Então a primeira retrogradação aconteceu aqui em Peixes. A segunda retrogradação vai acontecer em Câncer. E a terceira retrogradação no final do ano vai acontecer em Escorpião. Então, os setores de água do nosso mapa, eles estão sendo integrados esse ano. E ano passado, no final do ano, eu falei bastante sobre o grande trígono de água, quando esses setores da nossa vida estavam sendo ativados. Então, como se 2026, eu falo para vocês, 2025 e 2026 estão extremamente conectados, porque ai, gente, eu não sei explicar. É como se ideias superiores tivessem vindo em 2025 e 2026 é o ano para vocês implementarem essas ideias, né? Ai, eu espero que esteja fazendo sentido, porque na minha cabeça tudo faz tanto sentido. Será que para vocês faz também? Ai, às vezes eu me preocupo se eu falo coisas assim, muito aleatórias. Por último, mas não menos importante, Vênus entra em Leão no dia 13 de junho. Isso não é importante, mas é só um lembrete, tá? De que eu vou contar um nano spoiler aqui para vocês. Nesse momento, e eu já falei isso em outros momentos e eu vou reprisar aqui, tá? Nesse momento, o setor leão do nosso mapa, ele tem, assim, aquela coisa do Velho Oeste, como é que chama aquele negócio, né, que rola, assim, tipo, tá vazio, assim, né, turururu, né, normalmente não é essa música que tá passando quando aquele negócio tá rolando. Enfim, está vazio, né, deserto, tem nada acontecendo em Leão. Mas, em julho, quando Júpiter entrar, no dia 30 de junho, para ser mais específica, Júpiter vai entrar em Leão, ele vai pisar em Leão. E aí nós vamos ter eclipse em Leão em agosto. E aí nós vamos ter a futura retrogradação de Marte em Leão, mas ele entra em Leão ali por outubro. E, gente, um setor que está completamente deserto, a ver navios, vai receber uma agitação. Então vocês, principalmente, né, os leoninos, né, essas pessoas que estão aí, tipo, teoricamente nada acontecendo, mentira, né? Porque o mapa é muito complexo, claro que tem um monte de coisa acontecendo em outros lugares, mas enfim,
o setor do mapa de vocês, onde vocês têm leão, que tá assim, a ver navios, vai receber um absurdo de energia, e é um ponto cego, porque a gente não tem nenhum indício disso ainda. O único indício que a gente já teve esse ano foi uma lua cheia no dia 1º de fevereiro, antes do eclipse, né, do dia 17 de fevereiro, então quem é espertinho, tinha na agenda anotado, viu o que fez na quinzena do dia 1º ao 17 de fevereiro, que podem ter surgido indícios do que está por vir no segundo semestre, que vai percorrer com a nossa vida o primeiro semestre inteirinho com essa bagunça, tá? Vocês nem sabem, a gente vai falar muito sobre isso. Ainda vamos ter Vênus retrógrada, Quirón vai entrar em Touro. Gente, tem muita coisa ainda em 2026. É inacreditável. E ao mesmo tempo que o ano está voando, absurdo, né? Eu nem acredito. Praticamente o ano já acabou, mas ainda tem tanta coisa por acontecer, fora que a gente literalmente tem coisas acontecendo, que vão acontecer, né? Tipo, aqui no Brasil tem eleição, daí tem a Copa do Mundo, tirando milhões de feriados, tirando essa parte concreta da vida, de forma astrológica, né, simbólica, a gente tem muita coisa ainda acontecendo, né, em 2026, no futuro. Então, espero que vocês estejam animados. É uma boa palavra, animados, né? Para isso, vai ser interessante, vai ser realmente, assim, pensem em uma agitação que vocês não veem há muito tempo na vida de vocês, tá? Lembra que a gente tinha planetas há muito tempo em signos de água e terra, que é um tipo de energia maravilhosa, não tem nada de errado com isso, mas que agora tudo vem mudando aos poucos, e agora no segundo semestre estará todo em ar e fogo. E isso para o nosso mapa, para o coletivo, já traz uma energia radicalmente diferente, né, gente? Terra e água, uma coisa mais concreta, mais emocional, para ar e fogo, que é movimento, energia, ação, né? Então muda essa temática, e daí é lógico, gente, a temática das nossas casas astrológicas fica radicalmente diferente, porque para todo mundo isso de alguma forma muda, né, as ativações. Enfim, tô faladeira hoje, né? Então, no trânsito. Eu realmente. Eu amo que vocês amam que eu falo olá, queridos. Calma, tem que falar que vocês sempre deixam esse comentário e eu acho muito fofo de vocês. E é muito engraçado, né? Porque assim, não foi algo que eu um dia sentei e falei assim, eu vou falar isso. Eu não sei como, simplesmente um dia apareceu e ficou forever, e aí foi ficando, e eu nem sei. Se eu falar assim, foi ali que eu não sei dizer. Deve ser uma coisa que é um trejeito meu, e aí acabou ficando, e aí foi isso. E eu amo que vocês gostam, e que vocês falam junto comigo, eu acho isso muito fofo, sabe? É isso, meus amores. Então tá, eu vejo vocês, né? Boa semana, bom fim de semana, boa quinzena. E eu vejo vocês no próximo clima astrológico, na lua nova em Gêmeos. Até lá!